Bem, vamos começar esta segunda aula com a correção da ficha 1. Então, o primeiro problema é este. Escreva um programa que registra a resposta a um teste tipo verdadeiro e falso. A resposta só pode ser V ou F. Para um fecheiro de texto chamado teste.txt, considere o teste em 12 perguntas. Isto é quase igual ao exemplo que eu tinha dado na aula 1. Então, eu já fiz para não gastar muito tempo. Também isto é bastante básico. Está aqui então o primeiro problema. Se for preciso, parem o vídeo e vejam. E para o segundo problema, que é escrever um fecheiro para ler o fecheiro, escrever um programa que lê o fecheiro e mostra as respostas. Bem, isto basicamente é a mesma coisa que o exemplo 2. Está aqui. Ok? Vou preciso parem então o vídeo, vejam se está tudo direito. Tá? Eu já testei os dois, portanto este aqui já está testado. Eu agora só vou mostrar. Então aqui, então, por exemplo, a resposta vou pôr V, F, V, F, V, F, F, V, F, V, F, F, V. E prontos. Então, criei o fecheiro com as 12 respostas. E agora aqui ele vai mostrar então aquilo que eu acabei de escrever. E portanto, problema 2 eram assim. Vamos ver de seguida o 3 e o 4. E então, problema 3 seria este. Escrever um programa que guarde em linhas sucessivas o nome e a data de nascimento dos participantes no congresso e acaba a introdução de dados quando for lido o nome igual a fim. Seria então assim, não é este. Seria então assim. Eu chamei o fecheiro congresso.txt, mas isto não é importante. Abri com o A, se estiverem aberto com o W também está correto. Tanto o A como o W criam um fecheiro, portanto um dos dois funciona. Okay. Então seria assim. E o problema 4, que é para ler estes dados, seria assim. Vamos então fazer aqui um pequeno teste. Vou pôr aqui o Arthur. Parece que eu vou fazer mal de computador outra vez que eu tinha ali. Acho que qualquer coisa mais. Eu até vou fazer isto com o W porque eu já tenho um fecheiro, mas isto não, como eu disse, não é importante. Então atua. Parece-me que está bem. Agora de nascimento. Aqui é o Sr. José. Vou pôr mais um, pode ser o João. Aqui, já chegam os 3. E agora, como podem ver aqui no problema 4, ele lê os valores. O último está repetido. Isto é um problema que vamos resolver na próxima aula, portanto, já de seguida neste vídeo, na próxima aula, mas é nesta aula, vamos ver como é que se resolve esta questão de texto repetido. E de seguida vamos ver então o problema 5, que como eu disse, como está na ficha só pelo grupo 3, mas se quiserem ver a solução, eu mostro já de seguida. Eu disse, professora, que não tem uma pergunta que diz, é necessária uma resposta por linha.
Vamos ver então agora o problema 5, que é este. Escreva um programa que lê um fecheiro de texto chamado resposta.txt, que contém as respostas das questões do teste referido no problema 1. Então, crio o fecheiro respostas.txt no bloco de notas com o texto, está aqui, este texto, e agora compare as respostas dos fecheiros de teste e respostas.txt para verificar quantas respostas estão corretas. Bem, então temos aqui que trabalhar com dois fecheiros. Eu vou então criar o primeiro. Com o bloco de notas. Ok? Então aqui o texto seria V, F, F, V, V, F, F, V, V, F, F, V. Então está aqui 3, 6, 9, 12 respostas, está bem? Na verdade, nós escolhemos escrever o que entendessem aqui, não é importante este texto. Então vou guardar como ambiente de trabalho para que eu consiga ver tudo. Vocês devem guardar os dois na mesma pasta. TXT. Tá. Então, já vou passar disto. E agora vamos então começar por abrir respostas.txt. Bem, mas não chega a abrir o fecheiro respostas.txt. Eu vou ter que abrir os dois fecheiros em simultâneo para conseguir verificar ou para conseguir comparar um com o outro. Então eu vou chamar isso fiche 1. Ou se quiser até para ser mais fácil perceber, este vai ser as respostas. E vou criar aqui outro chamado teste. Okay? Portanto, este vai ter as respostas e este vai ter o teste. Então eu vou alterar aqui respostas e testes. Ok, então eu tenho que abrir os dois em simultâneo. Os dois para a leitura. E agora então vou fazer aqui um ciclo, já que são 12 respostas. Eu vou fazer a comparação. Eu quero saber quantas respostas estão corretas, então vou ter aqui uma variável que vai contar. Posso falar assim. Contar. Então vamos fazer isto. Primeiro vou chamar um R. O R vai ser ler do fecheiro de respostas, F, get C, respostas. Portanto, isto é um caractere. T, ler do teste. Se um for igual ao outro, é porque a resposta está correta. Basicamente é isso. Portanto, eu leio os dois fecheiros, se a resposta de um for igual à resposta do outro, a resposta está correta. No final, mostrou a mensagem. Falta de colar as variáveis. Eu tenho a variável R e a variável T. E seria então assim o problema 5. Experimentar. Ok. Vamos ver então funciona. E ficaria assim.
Bem, pessoal, então depois da correção da ficha, vamos passar aqui a um programa diferente. Bem, os colegas que tiveram a fazer os exercícios da ficha 1 devem ter percebido que nós fizemos uma coisa que talvez para vós seja um bocadinho estranha, que é, eu para trabalhar com o fecheiro, criei um programa para escrever no fecheiro e depois um programa para ler o fecheiro. E depois criei um programa duas vezes, fizemos isso duas vezes. Portanto, dois programas para escrever no fecheiro, dois programas para ler o fecheiro. E vocês podem ter pensado assim, então não posso ter um programa que ao mesmo tempo escreva no fecheiro e leia o fecheiro? A resposta é, claro que podemos ter um programa que faça as duas coisas. Só temos que aqui alterar um bocadinho a forma como nós abrimos o programa. Abrimos o fecheiro. Okay? Porque, por exemplo, vocês vejam aqui, o deve ser em si, aqui o editor deve ser, ele tanto permite que a gente crie os fecheiros, como depois leia os fecheiros, não é? Por exemplo, aqui o programa que eu fiz, na última aula, se eu for a ver aqui o programa que eu estou, por exemplo, 4, talvez, pode ser. Se eu tentar abrir este exemplo com o bloco de notas, ele vai abrir. O que quer dizer que isto é um fecheiro de texto. Estão a ver? Isto é um fecheiro de texto. Reparem que aqui é um fecheiro de texto, normal. É texto, é tudo texto. Ou seja, eu devia ser aqui capaz, ou melhor, o programa que eu estou a utilizar, o deve ser, tanto abre como permite criar fecheiros de texto. Faz as duas coisas. E nós vamos ver então como é que nós podemos, aqui de uma forma simples, fazer isto. Também vamos ver aqui a seguir como é que nós podemos fechar o fecheiro, que é uma coisa que nós não fazemos. Mas primeiro então, se repararem aqui, deste lado direito, nós temos aqui algumas opções que complementam as opções que eu já tinha mostrado, o R, o W e o A. Essas opções são o mais e o B. O B, vamos ver mais para frente o que é que quer dizer. O mais, vamos ver já. O mais é uma opção que permite leitura e escrita. Ou seja, o mesmo programa vai poder escrever e ler o fecheiro, sem estar a utilizar dois programas em separado. Ok? Então, a única coisa que vamos acrescentar aqui nas opções de abertura, ao invés de ter aqui, por exemplo, o W, o R ou o A, eu vou colocar então um A+, porque assim permite-me abrir o fecheiro, criar o fecheiro, acrescentar dados ao fecheiro e, se for preciso ler o fecheiro, também se pode ler o fecheiro. Então, a opção que eu vou passar a utilizar agora será a opção A, de acrescentar, mais, para permitir leitura e escrita. Outra coisa que nós não fizemos na aula anterior, mas se calhar devíamos ter feito, mas foi esquecimento meu, mas também não era preciso, é fechar o fecheiro. Ok? Fechar o fecheiro, quando nós estamos a trabalhar com fecheiros com muitos dados, é importante porque vai permitir que o sistema operativo escreva para o fecheiro os dados que estariam, por exemplo, num buffer, ou seja, numa memória intermédia e que não estão escritos. Nós não fazendo o fclose, nós corremos o risco de corromper o fecheiro. O fecheiro não fica fechado corretamente e depois ele fica corrompido e não consegue ser lido corretamente. O que acontece, por exemplo, vocês devem já ter esta experiência, estamos a escrever um texto no Word, por exemplo, e de repente falha a luz e aquilo não é guardado convenientemente. Como não foi fechado, o fecheiro não foi fechado corretamente, o fecheiro pode ficar corrompido, pode ficar ilegível. Para evitar isto, então, vamos fazer o fclose. Eu, para adiantar um bocadinho o vídeo e não ficar um vídeo tão grande, fiz aqui já um bocado de programa que eu vou pedir agora que vocês tomem nota, que é um catálogo de livros. Isto vai ser o nosso exemplo 5, ok? Que é um catálogo de livros, onde eu vou guardar o título do livro, o autor e o preço, ok? Então, pode tomar nota já deste bocadinho que está aqui. Este é o exemplo 5, o catálogo de livros. Tomem já nota então deste bocadinho que eu pus aqui, que é só abrir o fecheiro e fazer aqui um pequenino menu. Ok, já tomaram então nota desta parte? Está bem? O que é que estão a ver aqui de diferente? Estão a ver que agora eu abro o fecheiro com a opção A+. Abrindo o fecheiro com a opção A+, eu sei que quando executar o programa vai acontecer uma de duas coisas. Se o fecheiro não existir, ele vai criar este fecheiro, catálogos de livros.txt. Se já existir, eu vou poder acrescentar dados ou ler os dados que lá estão. Uma das duas coisas. Okay?
Depois tem aqui um pequenino menu, só tem duas opções, além da opção de sair, que é a opção para acrescentar um livro ou mostrar os livros que estão no fecheiro. Ok? Então é isso que nós queremos. Vamos então ver como é que nós podemos fazer cada uma destas duas opções. Eu vou acrescentar e mostrar. Para isto eu não vou utilizar funções novas. Reparem, eu quero colocar lá o título do livro, o autor e o preço. Então isto vai ser feito com as funções que nós já vimos na última aula, que são a função fgetS para ler texto e a função fputS para escrever texto no fecheiro. Okay? Então vamos usar essas duas funções que já utilizamos na aula passada. Então vamos começar. A primeira opção então é a opção para acrescentar um livro. Para acrescentar um livro então, eu vou ver se a opção é 1. E vou então pedir os dados do livro. Ou seja, eu vou pôr aqui um printf. Então vou começar por pedir o autor, o título do livro. E vou ler. Já agora, nós já sabemos que este getS vai vir a seguir o scanf. Este scanf. Já sabemos que isto vai saltar. E assim, para evitar que ele salte, vou pôr aqui um getChar, para evitar que ele salte a leitura. Okay? Já sabemos que isto vai acontecer e vai. Então podemos fazer já. A seguir, eu vou ler o autor. Eu depois já não declarei variáveis nenhumas, fazemos isto só no fim. E vou ler o preço. Aqui pode parecer um bocado estranho, porque eu vou ler o preço com getS também. Mas atenção, que eu vou trabalhar com fecheiros de texto, portanto tudo que está é texto, não interessa ler com scanf, porque ele vai ser na mesma texto. Ok? Portanto, aqui eu posso ler perfeitamente o preço com getS, pode parecer estranho, mas se eu lesse com scanf ia dar exatamente ao mesmo, portanto não preciso estar preocupado com usar aqui scanfs. Só porque isto é um fecheiro de texto, está bem? Nós vamos ver depois com fecheiros binários, obviamente já não é assim. Tá? Então eu li aqui toda a informação que eu queria, agora vou escrever para o meu catálogo. Então, já mostrei que para escrever para o catálogo, a função que eu utilizo é a função fputS. Então, eu vou escrever então com fputS todos os meus dados. FputS. Primeiro, o título, o fecheiro. A seguir, vai escrever fputS. Vai escrever o autor no fecheiro e por fim vai escrever o preço no fecheiro. E já está então a minha escrita, a parte da escrita no fecheiro já está feita. Ok? Portanto, li o título, o autor e o preço, escrevi tudo ao fecheiro. Como estão a ver, não há aqui complicação nenhuma. A não ser aquela que vocês já sabem, que é isto ia ficar todo, obviamente, colado, não é? Não havia aqui mudanças de linha nenhuma. Mas já vimos no programa anterior, no exemplo anterior, como é que nós podemos fazer aqui uma mudança de linha. Se ainda se lembram, é fazer um fputC e colocar aqui então uma mudança de linha. Tem que ser aqui um /n para o nosso fecheiro. E aqui mais uma mudança de linha. E aqui mais uma mudança de linha. Ok, isto é para evitar que fique tudo colado, porque senão ia ficar tudo colado na mesma linha. Bem, feito isto então, esta já é a nossa opção, está feita. Ok, eu vou guardar. Vamos ver exemplo 5. Tá, vocês podem então, se quiser aguardar e se quiserem já testar esta opção, vão testar, ver se está a funcionar. Claro que temos que declarar ainda variáveis que eu só vou fazer no fim. Pronto, então
Ok, eu passei então aqui a opção 2. O vídeo teve aqui uma quebra porque o software parou, mas se eu perceber que a opção já estava feita, passar aqui a opção 2. A opção 2 então mostrar os livros. Bem, uma coisa que é importante. Quando eu acrescento um livro, ele vai para o fim do fecheiro. O acrescentar vai me dar sempre esta opção de ir para o fim do fecheiro. Ok? Então, eu tenho uma espécie de ponteiro que indica onde é que eu estou no fecheiro. Se eu estou aqui a escrever, eu estou no fim do fecheiro, certo? Ele vai sempre escrever, acrescentar no fim do fecheiro. Mas se eu quero ler, eu tenho que começar a ler do início. Se eu estou no fim do fecheiro e quero ler do início, eu vou ter que fazer aqui uma opçãozinha, que é uma função que ainda não tínhamos visto, que é a função que permite voltar ao início do fecheiro. Que a função chama-se rewind. Okay? A função rewind coloca o apontador do fecheiro no início do fecheiro. Se eu quero mostrar tudo o que está no fecheiro, eu tenho que o fazer. Então, o rewind, vou fazer aqui um rewind do meu fecheiro. Só para garantir que ele estava no início. Eu não sei se estava no início ou não, mas só para garantir que estava no início, eu faço o rewind. Eu vou até por aqui um apontamento, que isto coloca o fecheiro no início. Eu vou mostrar todos os livros que lá estão. Esta opção de mostrar os livros, eu já mostrei isto na última aula. Ou seja, fazer aqui um while, enquanto não encontro o fim do fecheiro. Enquanto não encontro o fim do fecheiro, vai ler então os dados que lá estão. A primeira coisa que vai ler então é o título do livro. Então eu tenho que fazer um fgetS, lembrando que o fgetS é a função que permite ler o fecheiro. Está aqui, fgetS. Desculpa, nós temos que definir aqui então os tamanhos. Vamos já fazer isto. Vamos começar por ler o título. Aqui temos que definir um tamanho para o título. Eu vou definir um tamanho mais ou menos ao calhas. Vamos dizer que sejam 80 caracteres. Vai ler o fecheiro. Em seguida vou ler o autor. Também temos que definir aqui um tamanho para o autor. Vamos dizer que também sejam 80 caracteres. E depois temos que ler o preço. E vamos também dizer que sejam 80 caracteres. 80 não é muito. Não, 10 caracteres chega perfeitamente. Não precisamos só para 80 para tudo. E não te esqueça que este preço vai ser lido como texto, porque isto é um fecheiro de texto. Tudo o que está lá é texto. Ok. Já lemos tudo. Vamos escrever. Printf. Vou pôr aqui um /n. 2 para separar melhor um bocadinho. Então vamos pôr aqui o título. Bem, vou pôr aqui um /s. Vamos pôr a porcentagem S, desculpa. Título. Vamos fazer aqui um printf para mostrar. Quem quiser fazer um printf só, também tudo seguido, por aqui abaixo, podia fazer só um printf. Eu vou fazer mais do que um. É indiferente para o caso. O autor também é uma string. Autor. E por fim, o preço do livro. Lembrando que aqui o preço também vai ser texto, porque tudo aqui é texto. Vamos tratar tudo como texto. Ok, seria assim então. Ok, a única coisa nova aqui é este rewind, que eu já expliquei, é porque nós temos, se nós queremos mostrar todos os livros, nós temos que colocar o fecheiro no início, e eu não sei se ele está sempre no início, porque nós temos aqui esta opção como eu disse aqui, nós estamos a ler e escrever no mesmo programa, portanto nós podemos estar no fim do fecheiro, eu tenho que voltar para o início para escrever tudo, para escrever os dados todos. Vamos ver então como é que isto funciona. Falta que declarar as variáveis, o título, o autor e o preço. Eu vou fazer agora a declaração das variáveis. Também falta a opção, falta aqui algumas variáveis ainda, não é? Opção. Eu tenho aqui então que declarar o título, 80 caracteres, como tínhamos definido,
o autor, que também tem 80 caracteres, e o preço, que tem 10 caracteres. Volto a dizer, o preço aqui, excepcionalmente, é texto, porque isto é o fecheiro do texto. Deixa eu ver se eu não esqueci de nada. Parece que não. E agora vamos testar aquilo que fizemos, ok? A princípio, eu acho que vai haver aqui um pequeno problema que eu depois mostro como é que se resolve, mas penso que já dá para testar. Eu vou fazer aqui o meu teste, mas vocês não precisam de ver o teste, porque isto vai alongar muito o vídeo. Eu vou fazer aqui o meu teste, façam vocês o vosso, e eu já volto a ver se funcionou tudo bem, ok? Vou parar aqui um bocadinho. Bem pessoal, já testei o meu programa. A única coisa que eu alterei foi que faltava aqui um /n nesta linha. Tinha-me esquecido de pôr. Faltava aqui este /n, já pus. E está a funcionar como eu estava a esperar. Aqui vamos ver, vocês estão a ver aqui, portanto está a aparecer. Eu inseri 2 livros, está a aparecer aqui os livros. No entanto, como estão a ver, já como aconteceu na última aula, está a ver aqui a duplicação do último livro. Pronto. Há outro problemazinho aqui também que eu quero chamar a atenção, é que se eu puser um texto com acentos, ele não fica guardado corretamente. Mas isto, pronto, isto é um pormenor que nós não vamos tratar, seria aqui moroso estar a tratar isto, não vou tratar este problema, portanto vamos aceitar que os acentos aqui não ficam bem, tudo bem? Mas este problemazinho que está aqui da duplicação do último livro, eu vou tratar aqui. É assim, para quem não quer estar a aprimorar muito, isto funciona assim e isto está bem, porque ele mostra os livros. Para quem quer aprimorar um bocadinho o programa, ficar com o programa mais direitinho, eu vou mostrar então o que é que pode fazer. Se bem que aqueles moços que pronto, só querem ter o módulo feito, podem parar o vídeo e podem ir embora, que já está bom assim. Mas se quiserem então, eu vou mostrar aqui qual é o problema que está a acontecer, é uma questão técnica, que eu vou mostrar aqui qual é. O problema é este. É assim, vocês imaginem que aqui o nosso fecheiro é como se fosse uma lista, não é? O fecheiro aqui é uma lista de livros. Então o que acontece? O fecheiro tem o início e tem o fim. E é isso que ele está aqui a tentar testar. Ele tenta aqui testar nesta opção se ele chegou ao fim do fecheiro. Então lá ver. Então ele lê o primeiro livro, lê o segundo, lê o terceiro, lê o último livro. Agora, quando ele lê o último livro, reparem, como eu estou aqui a pôr sempre um /n à frente de cada um dos campos, não é? Por assim dizer, portanto, tem um /n à frente de cada uma das linhas. O que acontece aqui com o nosso fecheiro? O fecheiro fica com uma linha a mais. Olha, reparem. Pronto, aqui não vai abrir. Mas o fecheiro fica com uma linha a mais no fim. Eu vou ter que fechar isto para mostrar. Okay? O fecheiro fica com uma linha a mais no fim. Portanto, eu tenho aqui, estão a ver esta linha? É uma linha que está a mais. Ok? Esta linha aqui está a mais. Então qual é o problema desta linha a mais? Bem, o problema desta linha a mais é este. É que quando eu chego aqui e pergunto, está no final do fecheiro? Ele diz-me que não. Ou seja, ele lê o preço aqui, mas eu pergunto, está no final do fecheiro? E ele diz-me, não, não está. E porquê que não está? Porque eu tenho uma linha por baixo. Estão a perceber qual é o problema? Esta linha que eu deixo aqui a mais, para não ficar tudo colado, para não ficar tudo pegado, eu já fechei, mas esta linha que está aqui a mais, não permite que ele identifique que o fecheiro chegou ao fim. Bem, como é que eu posso então dar a volta a isto? É assim. Eu vou agora fazer aqui um if para que ele perceba que o fecheiro chegou ao fim. Que é quando tenta ler um título e não encontra nada. Ok? Então vou fazer aqui um if. Se chegou ao fim do fecheiro, chegou ao fim do fecheiro, ou então, se o título não tem nada, então posso pôr aqui um strcmp, é uma comparação de strings, como vocês bem sabem. O título não tem nada, que basicamente é perguntar se ele leu uma linha vazia,
ok? Se não chegou ao fim do fecheiro, isto aqui é diferente a 0. Aqui eu estou a trabalhar aqui um bocadinho com os diferentes 0. Portanto, se ele não está vazio, se o título não está vazio, é que ele faz esta parte. Como eu disse, não tem assim grande mal que apareça o último dado duplicado. É esquisito, mas não é assim um crime também. Não. Mas assim, penso eu, que já vamos resolver o problema, vai aparecer tudo como deve ser. Ok? Então agora vou guardar, vou outra vez executar. Eu tenho parado o vídeo porque executar isto demora um bocado, portanto eu vou fazer a mesma coisa, vou parar o vídeo para executar isto e já volto. Ok, voltei, já executei aquela parte e como estão a ver agora, ele não repete o último livro. Estão a ver? Só aparece uma vez cada livro. Portanto, a solução deste problema que tinha acontecido é esta, é fazer aqui este if para não permitir que ele leia, que a linha em branco cause aquele problema de repetir a mesma coisa duas vezes. Agora já está tudo resolvido, está tudo direitinho. Claro, aquele problema dos acentos é chato, mas nós não vamos resolvê-lo agora. Eu prometo que para o ano vamos escrever tudo direitinho com os acentos, mas agora não vamos resolver este problema porque lá está, sai um bocadinho fora daquilo que a gente quer aqui estudar. Então, isto já está tudo direitinho, ok? Então, até a próxima aula.